Desempenho de edificações. Se você é engenheiro civil ou arquiteto, né, ou trabalha na construção civil em geral, como projetista, como construtor, né, como operador de uma edificação, desde 2013 vocês sabem que nós temos uma norma específica, a NBR 15575, que passou a fazer parte da nossa vida profissional, que passou a fazer parte justamente do pensamento do construir em engenharia, né, em arquitetura. E o que eu estou propondo aqui nesse vídeo, em 3 vídeos, na realidade, diferentes, em 3 partes, mostrar um pouquinho para vocês, não especificamente da norma, mas um pouquinho a respeito de desempenho de edificações. Né? Tudo aquilo que a gente precisa entender a respeito de desempenho para que a gente possa entender a respeito da NBR 15575, da norma de desempenho. Né? Intuitivamente, parece simples, parece claro, né, a gente pensar em desempenho, a gente tentar explicar para alguém o que é desempenho. Mas quando a gente vai para um ramo um pouquinho mais técnico, e mais especificamente quando a gente está conversando a respeito de desempenho de edificações, passa a ser importante a gente entender, de fato, o que eu quero dizer e o que eu espero de um edifício, de uma construção, né, a respeito do desempenho que ela vai ter ao longo da vida útil, ao longo do tempo de existência dessa edificação. E é um pouquinho disso que eu vou mostrar aqui de uma forma bem resumida para vocês. Eu sou o professor Daniel Panhussá, sou professor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação, o NORIE, né? E vou falar um pouquinho a respeito, então, desse tema para vocês. E a primeira pergunta fundamental que a gente tem que fazer, se a gente está querendo falar de desempenho, e se eu tenho essa ideia de que eu entendo do que se trata desempenho em edificações, é entender, então, aquilo que não é trabalhar com uma abordagem de desempenho de edificações. Né? A gente pode ter aquela ideia, talvez conversando, e eu lembro muito de quando eu comecei a trabalhar nesse tema, logo que a norma começou a valer lá em 2013 e as primeiras construtoras começaram a se interessar e a tomar parte sobre o que vai mudar na forma de construir, uma ideia que muitas vezes vinha era a seguinte: não, mas eu construo com desempenho, né? Mas o que tu quer dizer com isso? Né? O que você pensa ao afirmar que constrói com desempenho? Então, o que eu estou propondo aqui é a gente fazer uma abordagem sobre o que não é, porque se eu sei o que não é, eu tenho condições de trabalhar com aquilo que é desempenho em edificações. E mais, né, eu posso ter condições de fazer isso de uma forma mais sistemática, mais aprofundada, quando necessário. Né? O que não é trabalhar com uma abordagem de desempenho é trabalhar pura e simplesmente na prescrição pura e simples de materiais, de sistemas, de elementos de uma edificação. Né? Eu especificar lá, eu vou fazer uma parede de 15 centímetros, né, e de tijolos. Tá, mas eu vou fazer um reboco, né? Vou fazer um revestimento que depois vai ter uma textura e uma pintura. Tá? Mas quais são esses materiais? Quais são as características desses materiais e como que esses materiais em conjunto vão atuar ali naquela edificação de modo a prover aquilo que eu vou chamar de desempenho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que pensar, né, numa abordagem de desempenho em edificações parte do pressuposto da gente perder um pouquinho aquela ideia que a gente tem de simplesmente prescrever, né, materiais de construção ou especificar materiais de construção. Quem quer trabalhar com desempenho vai especificar desempenho e não especificar materiais de construção. E é um pouquinho disso que eu vou discutir com vocês a partir de agora. Começando a pensar sobre o assunto, né, eu tenho uma principal prerrogativa, que é dar condições de habitabilidade para a minha edificação. Me parece claro, né, que na primeira figura que vocês têm ali, né, eu tenho uma edificação que não tem, obviamente, nenhuma forma de desempenho.
Mas quando eu parto para outras tipologias construtivas, né, como que eu consigo mensurar o desempenho de uma edificação de alvenaria e uma edificação construída em madeira, uma edificação de alvenaria estrutural e uma edificação de uma estrutura de concreto com paredes internas de gesso acartonado, né? Quais vão ser as diferenças, né, em certos requisitos que essas edificações têm, ou que eu espero que elas tenham, né, em termos de desempenho térmico, em termos de desempenho acústico, em termos de conforto tátil e antropodinâmico, em termos de segurança contra incêndio. Então, pensar na habitabilidade de uma edificação diz respeito a isso também, diz respeito a eu pensar essas questões relativas, né? E um exemplo que é bem batido, tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui já devem ter ouvido falar, é o exemplo do automóvel, da indústria automobilística, né? Quando eu especifico o desempenho, né, eu consigo identificar isso de maneira mais clara. E especificar desempenho significa eu dizer qual é o item de desempenho que eu estou pensando. Né? Se eu pegar esses dois carros aqui, eu tenho certeza que vocês vão perceber diferenças de qualidade, diferenças de preço, né, entre um veículo e outro. Mas em termos de desempenho, né, não necessariamente um vai ser melhor do que o outro, porque justamente depende de qual parâmetro eu estou estabelecendo como um item de desempenho. Se o parâmetro for, por exemplo, segurança passiva, né, certamente o carro da Mercedes ali deve ter um número de airbags, uma característica de freio, uma característica de suspensão muito mais eficiente do que o outro veículo da Fiat, o que faz ele ter um desempenho melhor. Entretanto, se o nosso parâmetro for consumo de combustível ou custo de manutenção, certamente este carro da Fiat tem um custo de manutenção menor, tem um consumo de combustível menor, e com isso ele tem um desempenho superior ao outro veículo. É um exemplo simples, sim, um exemplo bem básico, né? Mas que serve justamente para a gente ter esse entendimento, né? De como as coisas funcionam e de como eu estou começando a pensar em desempenho. E, claro, cabe lembrar que desempenho, eu tenho que pensar em qual desempenho eu espero, né? Então, por exemplo, quando eu tinha um celular lá no início dos anos 2000, né, o parâmetro de desempenho vigente era que quanto menor fosse o celular, melhor seria, porque seria mais fácil de transportar. Os celulares no início eram pesados, eram grandes, né? Então o parâmetro de desempenho era quanto menor, melhor. Hoje em dia, né, com os smartphones, essa questão do tamanho nem sempre é determinante, né? Aliás, em muitas situações é interessante eu ter um celular grande, porque eu quero ter uma tela maior, eu quero ter uma resolução melhor. Então, essa questão do tamanho até se inverteu em certo aspecto, né? Eu quero ter mais capacidade de processamento, eu quero ter uma bateria de maior duração. Então, isso muda um pouquinho o conceito de desempenho que eu tenho a respeito do aparelho celular. E uma coisa que eu sempre falo que é importante é se eu reconheço esse desempenho, né? Então, quando eu compro um smartphone ali de ponta, né, eu sei que ele tem um custo lá, né, alto, muitas vezes vai custar 5, 6, 7, 8 mil reais um aparelho celular, e eu aceito pagar isso por esse aparelho celular porque eu tenho uma determinada perspectiva de desempenho daquele aparelho. Eu sei que, teoricamente, eu estou pagando mais porque ele tem um desempenho melhor em relação a outros nos parâmetros que eu estabeleci. Mas outra coisa que é importante também é eu lembrar que isso tem uma determinada vida útil, que é outro conceito importante, né? Ninguém compra um celular pensando que vai ficar 10 anos com o celular, né? A gente sabe que em 2, 3, às vezes no máximo 4 anos, esse celular vai ficar obsoleto, quando não em um ano e meio. Né? Isso a gente entende, né? Que é a vida útil daquele aparelho. Né? Mas quando a gente está trabalhando com construção civil, né, será que a gente sabe, por exemplo, qual é a vida útil de uma janela que a gente está instalando dentro de um apartamento que a gente está construindo? A gente sabe quanto tempo aquela janela vai ser funcional? Quanto tempo ela vai cumprir todas as prerrogativas de desempenho que eu espero que ela tenha? Né? Se a gente sabe disso no celular que a gente carrega no bolso, importante é também eu saber a respeito disso
para os materiais, para os componentes e para os elementos de construção que eu construo. E é um pouco disso que está por trás de uma abordagem de desempenho, pela ideia de uma abordagem de desempenho, quando eu estou falando de edificações. Então, é bastante interessante eu pensar que, quando eu estou trabalhando com a norma, né, eu tenho algo que eu chamo de vida útil de projeto. Né? A primeira versão da norma, lá em 2013, já falava, né, que a vida útil de projeto tem relação com um período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender os requisitos de desempenho estabelecidos nessa norma. Né? Então, eu vou ter isso bem definido ali, então, para estrutura, para pisos, para vedações, né? E eu vou ter uma vida útil de projeto que eu vou estabelecer lá dentro de padrões mínimos, intermediários ou superiores. Vou falar mais a respeito dessas questões de mínimo, intermediário e superior na sequência desse vídeo, né? Ou dos próximos também, né? E aí a gente pode questionar, né, justamente o porquê que essa norma de desempenho, que é uma norma relativamente recente, se nós formos pensar, né, 2013, a primeira versão dela, por que ela é um desafio para a construção civil brasileira? Justamente porque ela entra em vigor antes que a gente tenha uma cultura da comunidade técnica brasileira, né, de uma forma mais evoluída, para entender o papel dessa norma, para ela entender o porquê que nós estamos trabalhando com uma abordagem de desempenho. E isso talvez seja algo muito desafiador até hoje, né? Passados mais de 7, 8 anos da vigência da norma, a gente ainda tem muitas barreiras culturais ao entendimento do que é projetar por desempenho e não simplesmente especificar materiais de construção. Da mesma forma, ela demanda uma infraestrutura que ainda não está totalmente disponível no país. A gente tem alguns laboratórios de grande capacidade técnica para executar ensaios, mas num país de proporções continentais como o Brasil, a gente ainda tem uma carência de infraestrutura, né, de laboratórios de controle tecnológico que disponham de equipamentos para que a gente possa efetivamente ensaiar os nossos fabricantes. E isso é um desafio que a gente tem, então, aqui no Brasil para vencer. E, claro, né, também porque ela propõe um certo padrão de competitividade, né, no qual o mercado não está acostumado a trabalhar. Né? Eu trabalhar não simplesmente no custo, né, ou no preço para o meu cliente final, mas também na percepção de qualidade, né, que essas edificações vão ter a partir do momento que elas passam a cumprir certos requisitos de desempenho que eu estabeleço. Então, quando eu vou trabalhar com uma abordagem de desempenho, e agora sim a gente vai então falar especificamente de abordagem de desempenho, né, eu tenho certas bibliografias que são básicas para a gente entender isso. Né? Se eu pegar ali o documento do CIB, né, que é bastante antigo, já em 1982, eles falavam a respeito de desempenho, ele fala que desempenho é a prática de pensar em fins antes dos meios. Né? Ou então ainda a ISO, em 1984, coloca algo que também é fundamental, a gente pensar que o desempenho tem a ver com comportamento em uso de uma edificação. E isso é um aspecto fundamental para a gente começar a ter esse entendimento. Né? O desempenho não é o desempenho do tijolo, não é o desempenho do telhado, não é o desempenho da parede, é o desempenho da parede em uso naquela edificação sobre aquelas condições. Então, vocês começam a perceber que construir simplesmente uma parede de tijolos maciços com 1 centímetro de argamassa de cada lado não é uma informação técnica relevante em termos de desempenho, porque eu não sei o contexto, eu não sei onde essa parede está, em qual edificação, em que condições ela está ali colocada. Então, essa mesma parede construída num determinado edifício, num determinado local, pode ter um desempenho diferente em outro local, em outras condições, né? Com outro uso dessa edificação. Então, isso é muito importante da gente entender, da gente pontuar
que desempenho tem a ver com comportamento em uso. Em essência, né, uma abordagem de desempenho vai consistir em a gente fazer uma análise rigorosa quanto à aplicação de métodos científicos, né? Então, eu vou fazer uma análise de conteúdo, uma análise de propriedades, uma análise de desempenho, né? São coisas distintas, né? E isso eu vou propor, né? De novo, num exemplo, né? Se eu pegar aqui, ó, essa informação, né? Um tablete de chocolate branco, né? Eu posso fazer uma análise de conteúdo. Eu tenho um tablete de chocolate branco que tem como ingredientes açúcar, manteiga, leite, lecitina, aromatizante. Isso é uma análise pura e simples do conteúdo desse chocolate, né? É o que eu tenho ali com uma análise de conteúdo. Agora, quando eu passo para uma análise de propriedades, bom, eu posso verificar assim, quais são as propriedades, então, específicas que esse alimento tem, né? Que esse tablete de chocolate branco tem. Bom, ele tem ali um determinado valor energético, uma quantidade de proteínas, de carboidratos, de gorduras totais ou saturadas. Eu estou fazendo uma análise das propriedades desse chocolate. Agora, quando eu me proponho a fazer uma análise de desempenho, isso vai para um outro patamar. Então, quando eu sei lá o tipo de chocolate que eu tenho, né? Então, eu tenho ali um tablete de chocolate branco de uma marca X, Y ou Z, né? Eu sei que ela tem um certo desempenho, uma certa característica que talvez outras marcas não tenham, né? Ela gera uma certa sensação, uma percepção de qualidade para o usuário final, que é dela, né, em função das características, das propriedades, né, que ela tem. E isso vale também na construção civil, quando eu vou pensar num componente ou num elemento de construção, né? Se eu for pensar numa esquadria, né, eu posso fazer também uma análise pura e simples de conteúdo. Bom, uma esquadria é formada por vidro, é formada por alumínio, né, um selante, buchas e parafusos que vão conectar esses elementos, né? Mas isso é uma análise pura e simples de conteúdo, né? Quando eu passo para uma análise de propriedades, bom, isso aí já muda um pouquinho, né? É um vidro duplo termoacústico que tem lá uma câmara, né, interna, que tem um perfil ali com certas características, um selante que passa ali que tem certas propriedades, né? E com isso eu sei as propriedades dela, né? Agora, quando eu for fazer uma análise de desempenho, né, eu vou pegar aquela esquadria e eu vou analisar, por exemplo, qual é o desempenho acústico que ela tem. Eu vou fazer um ensaio e vou achar o RW, né, dela, né, o quanto que ela está fazendo de isolamento. Isso é uma especificação de desempenho dessa esquadria frente a questões de acústica. Então, é outra questão que eu tenho ali posta. Em resumo, né, e para a gente poder finalizar essa primeira parte, quando eu falo numa abordagem de desempenho de uma edificação, eu não estou necessariamente introduzindo nenhuma revolução científica no entendimento do que é um edifício e como que eu vou projetar ele. A partir de agora, eu vou fazer coisas muito diferentes. Na realidade, eu simplesmente estou dizendo, e é isso que a norma de desempenho depois vai colocar, é que eu estou me propondo a fazer um exame sistemático a respeito de certas características, né, desses componentes de construção, de modo a garantir, né, que eu vou ter uma determinada especificação de desempenho que eu vou propor sendo cumprida ou não. Essa é a ideia, né, quando eu trabalho com essa lógica, né, de um exame sistemático, né, de uma edificação. E é isso que eu vou propor justamente nessa série de vídeos que eu vou ter aqui com vocês, né, e que eu estou dividindo em 3 partes justamente para ficar em vídeos curtinhos. Então, a ideia inicial era justamente mostrar isso para vocês, e se vocês gostaram, deem uma olhada agora na parte 2 e depois na parte 3, porque eu vou entrar ainda mais nessa questão do assunto e vou falar mais especificamente de outras coisas importantes para a gente pensar e a gente entender o que é projetar por desempenho em edificações.